partir deste momento, você acompanha o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve. Flávio Bolsonaro diz desconhecer depósitos de Queiroz para sua esposa. O senador Flávio Bolsonaro afirmou em depoimento ao Ministério Público do Rio de Janeiro que desconhece qualquer depósito de seu ex-assessor Fabrício Queiroz para ele ou para algum parente. A declaração foi dada no dia 7 de julho, diverge da apuração dos promotores após quebras de sigilo realizadas na investigação do suposto esquema de rachadinha. As informações são do Globo. De acordo com o MP, Queiroz realizou um depósito de 25 mil em dinheiro na conta de Fernanda Bolsonaro, esposa de Flávio, em agosto de 2011. Os promotores então questionaram o filho do presidente Jair Bolsonaro acerca da origem do dinheiro e da razão da transferência. Após a quebra do sigilo, o MP do Rio mapeou de onde veio o registro que teria pago R$110 mil que serviram como entrada para o apartamento do casal. Dias antes do pagamento, houve movimentações de crédito na conta de Fernanda, incluindo uma vinda de Queiroz. Há ainda outro depósito em dinheiro feito por uma pessoa cuja identidade está em sigilo. Imagens de Queiroz pagando boletos de mensalidades das filhas de Flávio e Fernanda foram usadas no pedido de prisão preventiva do ex-assessor em junho. Os promotores investigam ainda o pagamento de 114 boletos bancários das escolas das filhas e do plano de saúde da família de Flávio Bolsonaro, cujos valores não foram debitados das contas do então deputado nem das de sua mulher. De acordo com o Globo, o valor total desses boletos chega a R$261,6 mil. Recentemente, Flávio Bolsonaro admitiu que Queiroz pagava alguma de suas contas pessoais, mas disse que a origem do dinheiro era lícita e que, portanto, não havia crime. Bolsonaro culpa Globo por parte das 100 mil mortes por Covid. 16 horas após o fim da edição especial do Jornal Nacional, no dia em que se registrou mais de 100 mil mortes por Covid-19, Jair Bolsonaro postou uma resposta às insinuações feitas no telejornal de que ele, enquanto presidente, foi omisso no gerenciamento da pandemia no país e insensível com os doentes e as famílias das vítimas fatais. Em seu perfil no Facebook, o chefe do executivo fez críticas e acusações contra o canal da família Marinho. Bolsonaro sugeriu que o jornalismo da Globo se pautou na desinformação e que o tempo e a ciência mostrariam que o uso político da Covid por essa TV trouxe-nos mortes que poderiam ter sido evitadas. O presidente demonstrou indignação com a cobertura do JN a respeito da tragédia provocada pelo Covid. No último JN, William Bonner e Renata Vasconcelos deram a entender que Bolsonaro não respeitou o artigo 196 da Constituição. Johnson teme que Reino Unido perderá poder se Escócia se separar. O primeiro-ministro Boris Johnson alertou nesta segunda-feira que o Reino Unido ficará mais fraco se o laço que une suas 4 nações for quebrado em sua última rejeição à crescente pressão pela independência da Escócia. Discordâncias entre as nações constituintes britânicas, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e Inglaterra sobre a gestão da pandemia de coronavírus danificaram relações que já estavam tensionadas pelo Brexit. É especialmente o caso da Escócia, que votou contra sair da União Europeia e onde as pesquisas mostram que o apoio pela independência, por pouco, supera o apoio pela União de 300 anos com a Inglaterra. A Escócia depositou 55% dos votos contra a independência em um referendo de 2014, mas o Partido Nacional Escocês, que governa a semi-autônoma nação, quer outro pleito. Embora os eleitores escoceses tenham apoiado a permanência na União Europeia, o Reino Unido como um todo votou pela saída. O Partido Conservador de Johnson, que governa todo o Reino Unido e decide a política em áreas que não foram devolvidas à Escócia, apoia agressivamente a União e rechaça qualquer pedido por outro referendo. No entanto, Johnson e outros ministros importantes visitaram a Escócia nas últimas semanas, falando bastante sobre a força e os benefícios da relação. Gabinete de Jair Bolsonaro alimentou rachadinha, indicam extratos bancários.
Extratos bancários obtidos pelo jornal Folha de São Paulo indicam que Natália Queiroz, filha de Fabrício Queiroz, repassava parte de seus salários ao pai quando era empregada no antigo gabinete do agora presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Dados da quebra de sigilo bancário de Natália, autorizadas pela Justiça, mostram que ela transferiu R$ 150.539,41 para a conta do pai entre o período de janeiro de 2017 a setembro de 2018, época em que esteve lotado no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro. O valor representa 77% do valor que a personal trainer recebeu da Câmara dos Deputados. Segundo o jornal, a dinâmica da movimentação do dinheiro é a mesma descrita pelo MP do Rio, Ministério Público do Rio de Janeiro, sobre o suposto esquema de rachadinhas no antigo gabinete do senador Flávio Bolsonaro, quando ocupava o cargo de deputado estadual na ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. No suposto esquema na Assembleia Fluminense, os promotores identificaram que Natália repassou, no mínimo, 82% de seus salários recebidos no período em que era funcionária do gabinete de Flávio, entre dezembro de 2007 e dezembro de 2016. As movimentações via transferência ou depósitos ocorriam sempre em até uma semana após a servidora ter recebido seu salário. Quando foi funcionária vinculada ao gabinete de Jair Bolsonaro, não foi diferente. Segundo o jornal, quase todos os repasses de Natália ao pai ocorreram entre os dias 21 e 24 de cada mês, data em que os servidores costumam receber os vencimentos. A defesa de Queiroz afirmou em nota que os repasses seguiam a lógica de centralização das despesas familiares na figura do pai. A Presidência da República respondeu em nota enviada ao jornal que não iria comentar o caso. Ricardo Barros é o novo líder do governo na Câmara. O deputado Ricardo Barros, PP, ex-ministro da Saúde de Temer, acaba de ser confirmado como novo líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara. Ele substitui Major Vitor Hugo, que até semanas atrás dizia que a informação era fake news e que teria total apoio do presidente para permanecer no cargo. A troca é mais um movimento de abertura do governo para o Centrão, em troca da aprovação de projetos na Câmara. Em setembro, Barros deu demonstrações públicas da força de seu grupo político ao dizer que se precisar demitir o presidente, nós demitimos. Ele não pode demitir o Congresso. A palavra final é nossa. Ele é que tem que estar de bem conosco. Se ele não quer, está ótimo para nós. E ele também é um entusiasta da CPI contra a Lava Jato. TSE aprova resoluções com novas datas para o processo eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou os ajustes com suas resoluções com as novas datas dos eventos eleitorais e votações das eleições deste ano, que são municipais. Devido à pandemia, o Congresso aprovou a emenda constitucional, adiando o pleito para 15 de novembro em primeiro turno e o segundo turno para 29 de novembro. O plenário do TSE aprovou ainda 4 resoluções que tratam, respectivamente, das regras gerais de caráter temporário, de uma alteração pontual na resolução que dispõe sobre o cronograma do cadastro eleitoral, de mudança na resolução dos atos gerais do processo eleitoral e do novo calendário eleitoral, que teve 297 marcos temporais definidos. Além da data das votações, também foi adiado o período das convenções partidárias para deliberar sobre a escolha de candidatos e coligações que deverão ser realizadas de 31 de agosto a 16 de setembro. Já o prazo para o registro de candidaturas, que terminaria em 15 de agosto, foi transferido para 26 de setembro. Os partidos terão até às 19 horas do dia 26 para realizar o procedimento no cartório eleitoral, mas será possível enviar o requerimento via internet até às 8 horas. A propaganda eleitoral, inclusive na internet, será permitida a partir de 27 de setembro, após o fim do prazo de registro de candidatura. Já a diplomação dos candidatos eleitos deverá ocorrer até o dia 16 de dezembro para todo o país, 18 de dezembro.
A data da posse, dia 1º de janeiro, não sofreu alteração. O TSE também poderá solicitar ao Congresso Nacional a marcação de novas datas de eleições em estados ou municípios em que a situação sanitária coloque em risco os eleitores, mesários e servidores da Justiça Eleitoral. Nesses casos, o prazo final para que essas votações ocorram vai até 27 de dezembro. A aprovação de Bolsonaro bate recorde no auge da pandemia. Datafolha aponta que a avaliação positiva do presidente subiu de 32% para 37%. Rejeição cai 10 pontos percentuais após a continuidade do auxílio emergencial e recuo do presidente em conflitos com o Congresso e Judiciário. Pesquisa Datafolha realizada entre 11 e 12 de agosto aponta que o presidente Jair Bolsonaro está com a melhor aprovação desde o início do mandato. Segundo o Instituto, 37% dos brasileiros consideram seu governo bom ou ótimo. A pesquisa ouviu 2.065. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Paradoxalmente, a mudança substancial na forma como parte da população vê o governo Bolsonaro ocorre no momento em que o país vive uma grave crise sanitária e econômica. No entanto, o aumento da popularidade também coincide com a continuidade da distribuição do auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores afetados pela crise. O governo federal, que inicialmente havia proposto o valor de R$ 200 e concordou em triplicar o valor após votação na Câmara dos Deputados, hoje celebra a cada semana o número total de beneficiados, que tem aumentado a aprovação do presidente até mesmo em antigos redutos do PT, como o Nordeste. Segundo o Datafolha, dos 5 pontos de crescimento da taxa de avaliação positiva, pelo menos 3 vieram de trabalhadores informais ou desempregados que têm renda familiar de até 3 salários mínimos. Eles fazem parte justamente do grupo-alvo do auxílio emergencial. Ex-assessores de Flávio Bolsonaro sacaram ao menos 7,2 milhões e reforçam suspeita de rachadinha. A quantia em espécie corresponde a 60% do que os servidores receberam dos cofres públicos e aponta para um possível esquema de devolução de parte dos salários, ação que é base para o esquema de rachadinha. As informações são do jornal Estado de São Paulo. De acordo com o veículo, os saques coincidiram com os períodos nos quais, de acordo com o MP do Rio, Flávio quitou despesas pagando em dinheiro vivo. A quantia inclui as movimentações de 24 ex-funcionários do agora senador quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Os valores sacados por Fabrício Queiroz, ex-assessor e apontado como operador financeiro do suposto esquema, não foram considerados para chegar ao montante. O filho do presidente Jair Bolsonaro e Queiroz negam as irregularidades. 2 imóveis em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, comprados em 2012, formam um dos casos apontados pelos investigadores. Flávio Bolsonaro, de acordo com a investigação do MP, teria pagado 638 mil por fora ao vendedor, enquanto os registros oficiais indicam uma compra de 310 mil reais pagos de forma legal. O então deputado estadual também usou 86,7 mil em dinheiro na compra de 12 salas comerciais em 2008. Um fato constante nas denúncias é o uso de dinheiro vivo em compras de grande valor, tido como uma ferramenta usual ligada ao crime de lavagem de dinheiro por não deixar rastros no sistema financeiro. O Ministério Público do Rio suspeita que Flávio, utilizando desse artifício, estaria encobrindo a rachadinha. Coronavírus. A ANS decide que convênios têm de cobrir teste sorológico. A ANS decidiu nesta quinta-feira que os planos de saúde têm de cobrir os testes sorológicos para o novo coronavírus. A medida vale a partir desta sexta-feira. O teste detecta a presença dos anticorpos IgA, IgG ou IgM no sangue do paciente, produzidos pelo organismo após exposição ao vírus. O teste sorológico é o chamado teste rápido para o novo Covid.
Segundo a ANA, o procedimento passa a ser de cobertura obrigatória para os beneficiários de planos de saúde a partir do 8º dia do início dos sintomas, nas segmentações ambulatorial, hospitalar e referência, conforme solicitação do médico assistente. O assunto foi tratado em reunião da diretoria colegiada da agência na tarde desta quinta. Mês passado, a ANS derrubou na justiça a decisão liminar que obrigava os planos a oferecerem os testes. Na ocasião, a agência argumentou que não é possível fazer uso de testes de forma paulatina e segura, como auxílio no mapeamento de pessoas infectadas. Apesar da decisão judicial, segundo a própria ANS, os planos de saúde continuaram obrigados a fornecer o exame sorológico desde que houvesse uma requisição feita por um médico. Para encaminhamento, o paciente teria que ter apresentado sintomas de quadro gripal ou síndrome respiratória. A ANS havia incluído o teste sorológico na lista das coberturas obrigatórias dos planos de saúde no fim de junho, atendendo a uma decisão judicial dada em ação civil pública movida pela Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde de Pernambuco. OMS: não há evidência de que alimentos transmitam Covid-19. O comando da OMS foi questionado durante entrevista coletiva nesta quinta sobre a notícia de que amostras de frango no Brasil, testadas na China, continham traços do novo Covid. Vamos continuar a monitorar descobertas como essa, mas não há evidência de que o alimento ou a cadeia de alimentos esteja participando na transmissão desse vírus, afirmou o diretor executivo da entidade, Michael Ryan. Segundo Ryan, esse tipo de questão deve ser monitorada, mas é importante que as pessoas mantenham sua vida comum sem medo, sem temor aos alimentos ou às embalagens de alimentos. Ele considerou que seria negativo criar a impressão de que existiria um problema com a comida ou com as cadeias de alimentos que já estão sob pressão por causa da pandemia. As pessoas devem se sentir confortáveis e seguras sobre isso, comentou. Há muitas outras razões para que protejamos e devamos cozinhar nossa comida de modo adequado, mas eu acho que não devemos colocar o Covid como um risco nessa área. Ryan disse que, em relação ao novo Covid, nossa comida é segura, mas que há muitas razões para mantê-la segura e há muitos trabalhando nisso pelo mundo. Também presente na coletiva, a líder da resposta da OMS à pandemia, Maria Van Kerkhove, disse que a entidade está ciente sobre os relatos e comentou que a China testou milhares de embalagens, encontrando menos de 10 delas com o vírus. Ela lembrou que a OMS já divulgou diretrizes para manter as pessoas seguras no trabalho da cadeia de alimentos. Além disso, afirmou: se o vírus estiver dentro da comida e não temos o vírus sendo transmitido como alimento consumido, ele pode ser morto, como outros, se a comida for cozida. Você acompanhou o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve.